Boa noite a todos. Opa! Para quem não me conhece, eu sou o padre Raifran Rego de Souza, sou aqui vigário paroquial da paróquia de São Sebastião, vai fazer aí uns 8 meses. A minha formação está baseada dentro da filosofia e da teologia, mais a filosofia, que eu gosto mais de filosofia, eu não nego não, para ninguém, né? E aí, inclusive, quando me pediram para fazer essa aula, eu falei assim, meu Deus, vamos lá nos preparar. E hoje, então, nos pediram para falar sobre, então, a Companhia de Jesus, que muitas vezes foi endemonizada por alguns, cheia de preconceitos em volta da Companhia de Jesus, alguns preconceitos históricos, outros preconceitos baseados no poder, e nós vamos ver isso um pouquinho. Mas eu quero aqui dizer que seria muita pretensão da minha parte querer falar de todo, pelo menos de uma parte da história da Companhia de Jesus em tão pouco tempo. Seria uma pretensão muito grande da minha parte. E essa não é a minha pretensão. Mas eu quero falar de uma parte, a primeira parte da Companhia de Jesus, até mais ou menos 1615. E depois o seminarista Danilo, em breve diácono Danilo, vai falar depois das outras partes, inclusive da supressão da Companhia de Jesus. Eu quero me deter aqui em alguns pontos históricos, Nós vamos nos ter, pelo menos eu pretendo me deter em alguns pontos que eu considero importantes. Porque se você for ler a história da Companhia de Jesus, você vai perceber que ela é cheia de pontos, Alguns acontecimentos históricos relevantes, relevantes no sentido universal da história da companhia, e outros acontecimentos mais isolados. Eu não vou me deter muito nesses acontecimentos isolados, haja visto que se fosse fazer isso, nós iríamos ficar aqui pelo menos mais uns 8 dias ou mais. Vamos nos deter simplesmente em alguns fatos históricos importantes. Primeiro, nós precisamos entender que se vislumbra muitos adjetivos sobre a Companhia de Jesus, e outros são ignorados. Às vezes nós falamos muitas coisas sobre a Companhia, e nós deixamos outras coisas que seriam inclusive importantes para nós entendermos a Companhia de Jesus de lado. Na maioria das vezes, essas afirmações são de cunho negativo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguns artigos ou algumas coisas sobre a Companhia de Jesus, e na grande maioria das vezes, estes estudos ou esses artigos são de cunho negativo. E muitas vezes se esquece o grande favor que esta companhia, que esta congregação fez para o mundo. E nós vamos ver alguns fatos importantes, pelo menos naquilo que tange a igreja e até mesmo ao mundo ocidental. Então, Deus muitas vezes tem caminhos e não abandonou os inúmeros benefícios que essa grandiosa obra fez para o mundo. Os fatos históricos que marcaram a vida dos jesuítas, dos anos de sua fundação até mais ou menos o ano de 1652, são inúmeros. Só que nós não vamos nos deter a eles. Nós vamos nos deter em alguns pontos que são considerados principais para a vida da Companhia de Jesus neste período até 1652. Quais seriam estes, padre? São eles a fundação, claro, da Companhia, a gente não pode ignorar. Depois nós vamos falar sobre o apostolado missionário da Companhia de Jesus, um ponto importante. Depois nós vamos falar da sua importância para a vida da igreja. E aí eu vou me deter principalmente naquilo que tange a presença da Companhia de Jesus dentro do famoso Concílio de Trento, o Concílio Tridentino. Então nós vamos nos deter dentro deste ponto, naquilo que tange a presença da Companhia de Jesus ali. E depois nós vamos falar um pouquinho da importância da Companhia de Jesus para a educação, que é inclusive hoje, se vocês forem ver, o principal apostolado da Companhia de Jesus hoje é a educação.
Inclusive os grandes colégios, importantes colégios, inclusive no nosso próprio país, alguns dos mais importantes colégios são colégios jesuítas. Isso é uma tradição que os jesuítas trouxeram aí, né? Com a Ratio Studiorum, né? Essa tradição que eles foram trazendo e que foi, né, cada vez mais se enriquecendo no decorrer da história. Nós vamos ver um pouquinho disso também. E claro, nós não poderíamos deixar de ignorar também a importância da Companhia de Jesus para o processo civilizatório de algumas regiões. E aí nós podemos falar, inclusive, das Américas, né, que é o mais importante, né? Este processo de civilização, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ao falarmos da Companhia de Jesus, nós não estamos falando somente de uma história, de uma instituição, mas nós estamos falando de homens que foram capazes de viver desprendidos de si e sofrer muito por causa da causa do Evangelho. E aí nós temos inúmeros mártires da vida, né, na vida dos jesuítas, né, e alguns até morte bastante cruel, né? Azevedo e seus 40 companheiros mártires, né, mortos dentro da sua embarcação, né? Um terrível pirata atacou a embarcação deles e matou um por um. Inclusive, Azevedo foi morto a golpe de espada, né, na cabeça, e o sangue caindo sobre os seus companheiros. E depois, cada um por um, foi morto. Né? E tantos outros, inclusive alguns vendidos como escravo, quando foram evangelizar na Etiópia. Outros mortos crucificados, como nós vimos no Japão, né? E tantos outros aí que morreram mártires. A origem da Companhia de Jesus, como se deu? O primeiro acontecimento que marca, com certeza, a vida, né, da Companhia de Jesus, o seu surgimento, é a conversão de Santo Inácio de Loyola. A conversão de Santo Inácio de Loyola é um fato marcante para a vida da igreja. E não só para a vida da igreja, né, porque a Companhia de Jesus vai influenciar muito na vida da igreja depois do seu surgimento. Mas para tudo aquilo que envolve a vida de muitos homens que vão entrar. Né? Os acontecimentos que marcam o surgimento da Companhia de Jesus são grandes, são cheios de prodígios, né? Como nós vimos na apresentação do Padre Flauner, né? No nosso último encontro. Há em torno da vida do próprio Santo Inácio de Loyola muitos fatos, acontecimentos, muitos fatos importantes. Muitas vezes nós temos uma visão, né, de Santo Inácio de Loyola, inclusive eu mesmo tinha, né, é uma visão às vezes de um homem muito assim fechado, né, porque justamente pelo caminho que depois a Companhia de Jesus vai seguir, né. Tem até uma piadinha, eu não sei se vai gravar aí, né, mas enfim, eu vou contar, né. Tem até uma anedota que fala assim: estavam caminhando um franciscano, um dominicano e um jesuíta. Os três caminhando e, de repente, em determinado momento do caminho, eles viram uma visão, uma luz, a Sagrada Família. Né? E aí, o franciscano se jogou no chão e começou a falar: meu Deus, eu não sou digno, eu sou um miserável, eu não posso ver o vosso rosto. Né? O dominicano, né, olhou para a luz e começou a falar: ó Deus Trindade, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus onipotente, deixe-me sondar um pouco de ti. E o jesuíta começou a chegar perto de São José, né, da Sagrada Família, foi mais perto de São José e perguntou: o menino já tem escola? O menino já tem onde estudar? Para ver essa vocação que os jesuítas tinham para a educação, e tem até hoje. Então, este processo de educação dos jesuítas, inclusive, começa com algo que o próprio Santo Inácio de Loyola tem no coração mais tarde. Nós vamos ver, na escola de Roma, o Colégio Romano, que inclusive foi fundado um ano depois do surgimento, da aceitação da Companhia de Jesus por Paulo III, né? Então, o início da Companhia de Jesus traz muitos fatos importantes, fatos prodigiosos importantes. A conversão de São Inácio de Loyola passa justamente pela sua intimidade espiritual, como nós vimos no último encontro. Ele é um homem de profunda oração, um homem de grande intimidade com Deus, e naquele momento ele sente, né, o chamado de Deus. E Deus fala muito profundamente ao coração de Santo Inácio.
principalmente na sua ciência. E é justamente essa ciência de Santo Inácio que vai mostrar a vocação primeira dos jesuítas. Que a vocação primeira dos jesuítas é o estudo, para poder combater os erros, as heresias, e para poder esclarecer os mais ignorantes para a verdade. Nós percebemos isso quando nós lemos esta biografia, que eu me baseei, e outras, umas anotações que eu tinha ainda ali, do curso de História da Igreja, com o grandioso Padre Oscar Duque Estrada. Então, nisso nós percebemos que a primeira entendimento que Santo Inácio de Loyola tem é justamente sobre isso, né? Mas Santo Inácio de Loyola ele ainda é um homem muito ignorante. Ele não é um homem das letras, uma coisa muito comum na Europa. Né? Na Europa medieval a gente às vezes acha que todo mundo é culto, e não é bem assim, né? Não era bem assim. Às vezes os fidalgos, os homens importantes não tinham uma capacidade, né? Não eram bem letrados. Mas mesmo assim, com toda essa sua certa ignorância, Deus deu a Santo Inácio de Loyola uma profunda ciência. E foi isso que fez com que ele, né, chamasse a atenção dos homens de ciência do seu tempo. Quando Santo Inácio de Loyola estava ali na gruta de Marença, né, ele chamou para si, vivendo naquela humildade, muitos homens doutos, teólogos, vinham para ouvir Santo Inácio falar. Vejam só, doutores, homens que tinham uma inteligência fantástica, e Santo Inácio sentava, né, como um bom professor para poder falar para eles, mesmo com tantas perseguições, porque ele foi muito perseguido, justamente porque não tem um doutorado, não tem um mestrado, não estudou teologia, não estudou filosofia, então ele não sabe, né? Mas mesmo assim, ali naquela gruta, Santo Inácio de Loyola inebriava a sabedoria, os humildes de Deus, confunde os poderosos, o Senhor, né, na sua sabedoria. E eu posso dizer isso. Tem gente que nunca fez teologia e é mais teólogo do que muitos teólogos por aí. É a sabedoria do Espírito que sonda os corações mais humildes. Foi ali, nessa mesma gruta, que Santo Inácio de Loyola escreveu a sua obra mais importante, Os Exercícios Espirituais. E foi naquela mesma gruta, a partir dos exercícios espirituais, que ele teve a inspiração, né, de fazer acontecer a companhia de Jesus. Os exercícios espirituais é toda a intimidade de Santo Inácio de Loyola, a intimidade que ele teve com Deus. São Francisco de Sales, comentando sobre os exercícios espirituais, ele diz que os exercícios espirituais converteu mais pecadores do que o número de letras que tem nele. Então, um livro fortíssimo. Eu, particularmente, nunca li, vou ser sincero com vocês. Mas Dom Dilmo, quando eu convivi com ele, ali fiz pastoral na catedral, todo ano ele fazia os exercícios espirituais. Né? Todo ano ele fazia. E às vezes quando ele voltava a gente conversava muito, e ele falava, né, sobre essa experiência da intimidade com Deus que chama os exercícios espirituais. Foi ali, naquela gruta pobre e singela, que Deus deu a inspiração a Santo Inácio de plasmar a sua grande obra. Reunir uma guilda de homens virtuosos e sábios para poder formar um exército de Cristo. Um exército para combater a mentira e o erro, mas sobretudo levar as almas para Deus. Foi ali que ele descobriu que precisava anunciar o Evangelho de forma individual, mesmo diante das sucessivas perseguições. E mesmo ele, sabendo que tinha uma missão e uma primeira vocação, né, a primeira vocação que ele acreditava ter era ir converter os hereges na Palestina, né? E ele fez aquela viagem mal sucedida, né? Chegou lá, os irmãos, os franciscanos, né? Volta para trás, aqui você não pode ficar, você não tem como ficar aqui. Voltou, coitado, em cima do rastro, né? Depois, ele entendeu qual era o seu propósito. A missão maior e primeira dele deveria ser o quê? Formar homens sábios com o propósito das melhores ciências
Ele teria que reunir os homens mais sábios que ele conhecesse para poder anunciar. Mas antes ele precisava ele mesmo estudar. E é um fato interessante porque Santo Inácio de Loyola foi estudar a gramática com as crianças, os meninos, lá em Alcalá. Os meninos estavam lá estudando a gramática e ele foi junto estudar, porque ele não tinha conhecimento da gramática. Por fim, ele entendeu que precisava ir mais além para poder formar a sua opus, a sua grande obra. Foi ali então que ele resolveu ir para Paris. E ali em Paris, ele descobriu o grande tesouro dos chamados à vocação jesuíta. Foi ali que ele começou a sua obra. Lá na escola de Santa Bárbara, onde ele estudaria filosofia, ele reuniria os seus primeiros companheiros, a saber, São Pedro Fabro, que inclusive é importantíssimo para a vida da Companhia de Jesus. Por quê? Porque ele foi o primeiro padre da Companhia de Jesus. São Inácio de Loyola, até aquele momento, não era padre, porque ele não tinha formação teológica. Então, Pedro Fabro, ele já era padre. E aí se tornou o primeiro teólogo jesuíta, tinha formação de jesuíta. Depois, os grandes São Francisco Xavier, que eu não vou dar spoiler, porque vai ter alguém que vai falar dele, né? Então não tem graça o padre contar a história toda. Mas o papel mais importante de São Francisco Xavier foi ele abrir as portas da Ásia. Ele abria as portas da Ásia para o Evangelho. Inclusive ali em Goa, né? Ali ele foi para Goa e começou a desbravar, né? Foi até chegar no Japão e ali, né, viver o Evangelho. Depois nós temos o grande teólogo Diego Lanier. Lanier, ele foi o primeiro sucessor de Santo Inácio de Loyola. Foi o primeiro sucessor de Santo Inácio de Loyola. E Diego Lanier também foi um dos enviados papais para participar do Concílio de Trento. A sabedoria desse homem era muito grande, nós vamos ver daqui a pouco. Depois, Alfonso Sameron, também um grande doutor em teologia. E também, posteriormente, os irmãos Siamão Rodrigues e Nicolau Afonso. Esses dois eram portugueses. E ouvindo a fama de Santo Inácio, resolveram. Então, esses primeiros irmãos, um dia eles se reuniram na capela subterrânea dos Santos Mártires, em Montmartre, ali na França. E ali eles fizeram os primeiros votos da congregação, da Companhia de Jesus. Ali eles fizeram um propósito de castidade e pobreza. Padre, e a obediência? Calma lá. Eles fizeram este propósito. Rezaram a missa, Pedro Fabro rezou a missa para eles. Antes da comunhão, achei interessante isso. Antes da comunhão, eles fizeram este propósito. E depois, eles fizeram um terceiro propósito, que eles iam à Terra Santa. O Inácio de Loyola não desistiu, né? Nós vamos para a Terra Santa. Mas se, por fim de contas, nós não conseguirmos ir para a Terra Santa, então nós vamos diante do Santo Padre e nós vamos obedecer, vamos criar, né, um voto de obediência irrestrita a ele. E foi assim que aconteceu. Eles não conseguiram ir para a Terra Santa e por fim foram, né, mais tarde eles vão a Roma, né. Esse propósito de castidade, pobreza e de ir à Terra Santa aconteceu em 18 de agosto de 1534. Esse propósito de obediência e de submissão à figura do Santo Padre era tão grande, mas tão grande, que Santo Inácio de Loyola chegou a dizer assim: acredito que o branco que eu vejo vai ser negro, né, se o Santo Padre assim o disser. Ou seja, se o Papa disser que este branco aqui é negro, então vai ser negro. É assim que acreditavam. Esse voto de obediência fortíssimo que os nossos irmãos jesuítas vão fazer. A partir daquele momento, haja visto que não conseguiram ir até a Terra Santa, eles se colocam diante do Papa Paulo III, né, para poder então fazer este voto e se colocar à disposição, né, do Santo Padre.
Só que aí havia um problema, porque muitos deles ainda não eram padres. Então eles pediram ao Santo Padre uma autorização especial para eles serem ordenados por qualquer bispo. E o Espírito Santo suscitou no coração do Paulo III essa inspiração. E foi uma primeira vez que um Papa deu um induto tão grande a uma congregação. E assim aconteceu. Eles conseguiram esse induto. Depois, eu vou ler aqui no livro uma coisa muito importante. Quando eles conseguiram finalmente esta autorização do Papa, antes de eles se separarem, cada um para o seu canto, Santo Inácio disse uma frase. Ele disse assim: aos que perguntarem o que nós somos, nós vamos responder: somos soldados da Santa Igreja, alistados sob a bandeira de Jesus Cristo e que formamos a companhia de Jesus. Mas, claro, eles precisavam de muito mais, muito mais. Conta-se uma história que quando eles estavam se dirigindo até Roma, Santo Inácio, com outros 2 irmãos, inclusive Pedro Fábio, a caminho eles pararam numa cidade, eles pararam num vilarejo, melhor dizendo, La Storta. E ali, antes de entrar em Roma, eles entraram numa pequena capela que tinha ali. E Santo Inácio sentiu a inspiração que antes de ir no Papa ele precisava rezar. E ele então foi rezar naquela capela. Ele e os outros 2 companheiros se ajoelharam, começaram a rezar. E Santo Inácio entrou, como não era novidade, nenhum, entrou em êxtase. E naquele êxtase ele teve uma visão, uma luz, que ele acreditava ser Deus Pai, e Jesus Cristo do lado da luz, segurando uma cruz, e olhava para essa luz. E uma voz disse para Jesus Cristo: Ele quer ser o seu servo. Ele quer ser seu servo. E aí Jesus Cristo, olhando para Deus Pai, depois olhou para Santo Inácio e falou: eu quero que ele me sirva. E aí Jesus falou para Santo Inácio: você pode ir diante do Santo Padre, que eu vou ser propício para vós. Eu vou ajudar vocês. Podem ir tranquilos. E assim o fez, Eles foram tranquilamente, e aconteceu este fato de conseguirem a autorização do Papa para evangelizar. O lema dos jesuítas que eles adotaram é justamente ad majorem Dei gloria, para a maior glória de Deus. Este foi o lema que os jesuítas encontraram. Em Roma, os jesuítas ganharam a graça de todos os romanos. Mas como em todo lugar, a gente ganha a graça e o ódio. Os padres onde vão ganham isso. É a graça do povo, mas também alguns nos odeiam. Com os jesuítas não foi diferente. Eles ganharam a graça, o povo romano, ao escutar as pregações de Santo Inácio, dos seus companheiros, ficavam vislumbrados pela sabedoria, a ciência daquele homem e dos seus companheiros. Então, a cidade de Roma começou a falar fervorosa sobre os feitos, as conversões que os jesuítas faziam. E aí começou também, do mesmo lado que tinha um movimento em favor dos jesuítas, do outro lado tinha um movimento que era contra eles. Inclusive encabeçado por sacerdotes da cidade de Roma, que eram contra os jesuítas. Depois, foi no ano de 1540, que o Papa Paulo III, através de uma bula de 27 de setembro, concedeu a fundação da Companhia de Jesus. O fato mais curioso aqui é que o Papa concedeu isso antes mesmo da congregação ter as suas constituições escritas. É Deus escrevendo a história destes homens. Os jesuítas pelo mundo. Os jesuítas começaram muito cedo a sua vocação missionária. O Papa vendo este grande obra que começava, ele começou então a se valer dos jesuítas. Quando a Europa viveu um grande declínio na sua história, lá
nos inícios, o grande mal da Europa, as invasões, né, que sofria, as guerras, Deus colocou São Bento para poder salvar o seu povo, né, os beneditinos. Depois, mais tarde, né, quando veio então grandes problemas dentro da igreja, através da falta de exemplo dos sacerdotes, da hierarquia da igreja, Deus foi enviando Francisco, Domingos e Tomás de Aquino, com o seu exemplo. E agora, para Deus restaurar de novo a Europa, principalmente por causa da heresia protestante, ele vai enviar Santo Inácio e seus companheiros. Os jesuítas tiveram, neste período aí de 1541 a 1652, o número de 9 superiores gerais. O primeiro deles foi Santo Inácio de Loyola. Os jesuítas, eles foram para os lugares mais distantes do mundo, o lugar onde ninguém queria ir por primeiro, eles foram, porque tinham uma audácia evangélica muito grande. Um dos primeiros chamados, vamos assim dizer, dos jesuítas, a vocação missionária, foi na Irlanda. Quando Henrique VIII fez o cisma, se separando da igreja, inclusive hoje celebramos 2 santos vítimas deste grande mal, né? Thomas More, né? Esse grande santo, né? Faz o Papa, inclusive, entrar em lágrimas. Paulo III diz que chorou vários dias por causa do sofrimento que ele recebia, as notícias que ele recebia, do sofrimento dos católicos, aquelas pessoas que se mantinham dentro da fé. Então ele chamou Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio se colocou diante do Papa, e o Papa pediu, entre lágrimas, que ele pudesse enviar 2 jesuítas para poderem ir até a Irlanda e tentar ajudar a apaziguar os ânimos. Santo Inácio de Loyola aceitou na hora, né? Ele então enviou 2 legados em nome do Papa, o padre Bourret e o padre Kundur. Infelizmente, o padre Kundur morreu antes de começar a sua missão. Felizmente, Deus o chamou. E enviou então o sábio padre Salmeron. Este homem tem uma sabedoria grandiosa. Enviou os 2. Quando eles chegaram acompanhados de Francisco Zapata, né, que era o notório apostólico, ia anotar todas as coisas, tudo aquilo que fosse preciso, ele ia relatar. Eles são acolhidos pelo rei Jaime V, ali na Escócia. Seguem, né, o caminho para a Irlanda. Chegando lá, eles começam a evangelizar. As pessoas, inclusive, a muito custo, eles começam a evangelizar. Porque as pessoas começaram a criar uma resistência também em relação à igreja. Mas pouco a pouco eles começaram a ir, né, evangelizando de vila em vila, de lugar em lugar, e as pessoas começaram a acolher mais o evangelho. Só que o diabo sempre trabalha muito, né? Ele não perde tempo, né? Então Henrique VIII ficou sabendo de tudo e falou assim, não. Disse que ele então colocou a prêmio a cabeça, né, de Salmeron e de Kundur. Né? De Salmeron, ele colocou a cabeça a prêmio, de Bournet. Colocou a prêmio a cabeça dos 2. Os irmãos das comunidades começaram então a pedir que eles 2 voltassem, que eles fossem embora. Não, vocês vão embora, é melhor. Melhor que vocês vão embora do que vocês perderem a vida. Os 2 resistem a isso. O tempo todo eles estão resistindo. Eles tinham vontade, inclusive, de empreender uma viagem até Londres para falar com Henrique VIII. Mas eles foram, então, dissuadidos pelos irmãos a não irem. E assim se fez, não foram. Tá? Por fim, eles voltaram para Roma, né, tendo visto que o seu trabalho não foi bem sucedido. Mas grandes também foram os frutos que ali ficaram, mesmo eles não tendo conseguido o que eles queriam. Os jesuítas, então, se espalharam por muitos lugares. França, que foi onde surgiu por primeiro a vocação jesuíta, a Itália, a Espanha, Portugal, Alemanha, nas Índias, né, com o valeroso São Francisco Xavier. Também foi ao Japão, São Francisco Xavier, na Flórida, no Peru, no Brasil, na Suíça,
na Polônia, na Etiópia, no Canadá, na África, na Rússia, na China, na Mongólia e nas regiões mais distantes ali perto. Na Itália foram os padres Salmeron e Bourret, os mesmos que tinham ido até a Irlanda, que fizeram um grande favor à cidade de Roma. Todos os dias dizem que eles iam combater os hereges, né, pelas mentiras que eles contavam. A perseguição que a companhia sempre ouviu, os dois estavam ali, à frente, para poder combater. Né. Na França, os jesuítas já tinham uma grande fama, justamente porque surgiu lá, né, como eu contei agora há pouco. Eles, pela fama deles, de homens sábios, homens doutos, eles não tiveram, né, pelo menos no início, grande resistência. Mas não demorou muito para aparecer os inimigos. Conta-se que o bispo Guilherme de Duport queria fundar um colégio em Billon, na França. Mas, né, houve uma resistência em relação a isso. Né? Por fim, ele acabou conseguindo fundar esta escola. Mas, claro, com a oposição das universidades que tinham ali, porque elas viam nos jesuítas como se fossem, né, inimigos. Né? Porque os jesuítas, na maioria seus eram irmãos também, né, que educavam. E também o próprio parlamento francês. Na Espanha, os jesuítas não encontraram dificuldade para entrar. Haja visto que aquela era a terra, né, uma terra promissora, né, Padre Flauder? A Espanha não teve dificuldade. E para lá, antes mesmo da fundação, da aceitação da fundação da companhia pelo Papa, né, foi para lá Antônio de Araoz, né, que era sobrinho de Santo Inácio de Loyola. E quando ele chegou, é tão comovente e forte a forma como ele chegou, porque ele disse que assim que ele chegou e falou em nome de quem que ele vinha, né, dizem que as pessoas já começavam a se assentar para poder ouvir ele, só por causa da fama de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio ensinou ali há algum tempo, então as pessoas já ficavam, é Inácio? E o Santo Inácio havia escrito uma carta, né, para a Espanha para que pudessem acolher ele bem. E antes que a carta chegasse, ele já estava lá ensinando. Então ele passou de vilarejo em vilarejo, né, ali na Espanha, né, ensinando, né, e pregando. Isso era por volta de 1539. Em Portugal, o rei Dom João III, ele queria que Santo Inácio enviasse, né, alguns jesuítas. E, claro, isso é por volta de 1540, o Papa, então, né, ele pediu primeiro ao Papa, claro, né, e o Papa então falou, não, eu vou enviar. Só que o Dom João III, ele queria 6 jesuítas de uma vez. E aí Santo Inácio foi e falou, não, 6 não temos como, porque nós somos 10, naquele período eram só 10. Se eu envio 6, outros lugares do mundo vão ficar sem a nossa presença. Então enviou 2. Né? São enviados ninguém mais, ninguém menos do que o grande São Francisco Xavier. Esteve em Portugal. E o padre Rodrigues, um homem muito douto também. São Francisco Xavier foi por terra. Ele empreendeu uma viagem por terra. Então a viagem dele foi mais tranquila. Uma viagem muito mais tranquila. O padre Rodrigues seguiu para Lisboa de barco. E não bastando isso, a viagem um pouco mais, inclusive mais longa até. Não bastando isso, ele ainda ficou doente no meio do caminho. Muito doente. Mas conseguiu chegar em Lisboa. São Francisco Xavier, mais tarde, né, segue em viagem apostólica, inclusive, né, recebeu o indulto papal, né, de ir para as Índias como núncio apostólico. Né. E o irmão Rodrigues, o padre Rodrigues, ficou ali em Portugal. O padre Rodrigues conseguiu grandes frutos, muitos frutos em Portugal. Conta-se que em pouco tempo eles ganharam um seminário, um lugar para fazer um seminário. Em pouco menos de 2, 3 anos já tinham mais de 70 jovens. Naquela época era algo muito grande, né? Conseguiram muitos jovens para poder entrar ali. E jovens que queriam seguir a vocação jesuíta. Né? E segue aí, né?
A sabedoria dos jesuítas é tremenda. É tremenda. Ele arrastava consigo os homens todos, de todos os tempos. E claro, o grande louro da vitória dos jesuítas foi ir para a América e chegar até o Japão, a China. É o grande galardão da vitória deles. Foi chegar até essas terras. E aí nós citamos São Francisco Xavier e São José de Anchieta, o padre Nóbrega também. Os padres Nunes Barreto e Oviedo foram para a Etiópia, mas coitados, não conseguiram muita coisa. Tiveram que voltar logo. Inclusive foram perseguidos, ficaram presos, disseram que eles estavam no desterro, mas no fim eram presos mesmo. Enviaram um outro irmão jesuíta para tentar interceder, e esse irmão jesuíta foi vendido como escravo, para vocês verem a situação. Os jesuítas, não tendo notícia do padre Barreto, nem do padre Oviedo, falaram assim, não, vamos enviar alguém para poder ver o que está acontecendo. Chegou lá, o jesuíta foi preso e vendido como escravo. Não sabe o que foi feito dele. Depois, no Brasil, São José de Anchieta. José de Anchieta, quando entrou da Companhia de Jesus, tinha apenas 26 anos. Era um jovem. Um homem jovem. Chegou ali e foi então acompanhar o padre Nóbrega. E logo que chegou, pouco tempo depois, o padre Nóbrega incumbiu ele de uma missão espinhosa. Que missão espinhosa era essa? Era ir conversar, dialogar com uma tribo inimigo, os tapuias. Estes índios tinham a fama de devorar as pessoas. Antropofagia, né, que fala. Comiam. Por início, eles comiam os cadáveres que os europeus passavam na região, né, as pessoas iam morrendo, eles comiam os cadáveres. Só que chegou um ponto que nem os cadáveres não davam mais. Eram poucos, então eles começaram a atacar os europeus. O padre Nóbrega fala, vá lá e tente dialogar com ele. O padre José de Anchieta, em momento nenhum, ofereceu resistência. Foi, empreendeu a viagem, chegou lá, os índios já cercaram ele. E conta-se que a docilidade de José de Anchieta, a calma que ele teve diante dos índios, foi tão grande, mas tão grande, que os índios ficaram desconcertados. Sem saber o que fazer. Como é que não teve medo, não gritou, não fez nada, ficou parado. E os índios, vamos assim dizer, nativos, selvagens, ficaram ainda, indissolutos, né? Ficaram ali, não queriam sair da sua posição. Então falaram assim, olha, inclusive deram a data que eles iam comer José de Anchieta. Eles falaram que tal dia nós vamos devorar a José. Fizeram lá os gestos, né? E falaram que iam devorar José de Anchieta. Então José de Anchieta começou ali no meio deles a conversar, a tentar entender um pouquinho, né, os gestos, associar os gestos com as palavras. Então, pouco a pouco, ele conseguiu abrandar os tapuias. Ele conseguiu abrandar. E voltou. Todo mundo ficou assim. Conseguiu voltar. Conseguiu voltar. Depois, inclusive, catequizou esses índios. Os jesuítas fundaram importantes missões. Na Bahia, no Maranhão, minha terra querida, Maranhão. Em 1643. No Rio de Janeiro, fundaram, né, as reduções, grandes missões, e foram anunciar o evangelho aos temidos, piores do que, né, os tapuias, eram os famosos índios, os índios goitacazes. Esses, inclusive, esperavam os navios, né, na praia para poder atacar e comer, devorar. Então, os jesuítas falaram, nós vamos evangelizar eles também. As pessoas tentaram, né, tirar os jesuítas dessa resolução, mas eles insistiram. 8 deles foram lá evangelizar os goitacazes.
fizeram isso. Pouco a pouco, muita resistência, eles não querendo, e eles com aquela brandura, aquela docilidade, a candura, né? A tranquilidade, começaram a ensinar algumas coisas para eles, inclusive algumas coisas relativas, né, ao tempo, e eles começaram a ficar. Então, alguns poucos, não foram todos, alguns índios ficaram, né, assim, em êxtase pela situação e acompanharam os jesuítas, foram com os jesuítas, né, para a redução que tinha no Rio de Janeiro. E mais tarde, 2 desses índios voltam, eles mesmos, para catequizar os goitacazes, os índios goitacazes. Outra missão que chama a atenção é do padre Mateu Ricci, quando ele foi à China. Chegando na China, foi evangelizar e foi levando a carga europeia no coração. Foi lá, estilo europeu, as roupas de europeu, os pensamentos, né? Tudo a cultura europeia na cabeça dele. Ele começou a querer evangelizar, só que ele começou a perceber que era um fracasso fazer aquilo. Os chineses começaram a resistir, porque eles tinham a própria cultura deles. E aí o padre Mateu Ricci, então, resolveu, quando ele percebeu que ele estava vivendo, né, tinha o pensamento europeu, porque eu não sei se vocês sabem, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto da cultura asiática, assim, eu gosto de estudar o pensamento, né, dos chineses, dos coreanos, dos japoneses, dos vietnamitas, são completamente diferentes em relação ao nosso. A visão de mundo deles é muito, eu diria até mais, é muito mais avançada que a nossa, em alguns aspectos, não em todas, mas em alguns aspectos sim. Então ele começou a perceber que ele precisava ele mesmo entrar dentro da cultura dos jesuítas, ou dos chineses. Ele precisava entender um pouco daquela cultura para poder falar com eles. E ele fez o quê? Adotou uma vestimenta, como dos chineses, começou a usar um barrete, uma forma de barrete, né, Padre Flávio? Uma forma de barrete como se fosse também, né, adaptada à cultura chinesa. E ele começou a aprender a língua, claro. E ele então, que era um homem muito douto, ele que tinha, né, conhecimentos na astronomia, na física e nas mais diversas ciências humanas, ele ia sempre dialogar com os homens de cultura chinesa, ele saía para conversar. E nesse diálogo, ele ficou famoso. Só pelo simples falar com as pessoas, o ensinamento nestas áreas, ele começou a chamar a atenção das pessoas. E a partir daí ele começou a falar do Evangelho. Começou a ensinar. Só que ele sabia que antes de ensinar o Evangelho, ele precisava convencer o imperador, senão não ia dar nada. Então ele fez o quê? Pediu para que aquelas pessoas, tinham umas embarcações que constantemente, né, traziam especiarias, né, do Ocidente, uma vez ou outra trazia. Ele pediu então para trazer alguns tecidos, alguns sinos, algumas coisas para ele dar de presente para o imperador, para depois, né, conseguir o que ele queria. Conseguiu, chegaram as especiarias, só que alguém foi lá e roubou e ainda bateu nele. E acabou mantendo ele em cativeiro. Foi lá e deu de presente para o imperador. Só que alguém falou assim, não. Alguém descobriu, falou, não, esse presente, quem estava em mãos era o padre Ricci. E aí o imperador, sabendo da situação, falou que queria conhecer quem foi que tinha trazido os presentes. Conseguiu o padre Mateus Ricci, né? Ir lá conversar com ele. E ele conseguiu. O imperador deu, ele falou do evangelho ao imperador e tudo mais. O imperador deu um indulto a ele de poder ensinar o evangelho ali. Por fim, e ali ele acabou criando, né, os ritos, mais tarde veio os ritos, né, a enculturação. Isso é enculturação, né? Tentar evangelizar usando, né,
os meios que ali... Na Sagrada Escritura, a gente chama síntese leben, né, o contexto vital. Entender o contexto vital ali para anunciar, né? Isso é dentro da Sagrada Escritura, falando da inspiração, mas aqui eu gostaria de fazer uma analogia, de também entender que quando nós entramos no meio das pessoas e usamos aquilo que elas vivem para poder também anunciar o Evangelho, né? Eu usaria até esse termo, síntese leben, o contexto vital. Outro grande fato é o famoso calendário gregoriano. Pouca gente sabe, mas os jesuítas ajudaram também. O Papa Gregório XIII queria confeccionar um calendário para a igreja, um calendário eclesiástico. E ele, então, acabou convidando um padre jesuíta, né, o padre Cristóvão Clávio, que era um astrônomo e grande matemático. E também convidou um dominicano, Ignácio Dante, que era cartógrafo e astrônomo. Estes dois começaram a estudar, ele montou uma comissão, o Papa. Por 5 anos eles foram estudando. E a partir deste estudo, eles então fizeram o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é uma das grandes obras, uma das grandes coisas que os jesuítas contribuíram para a história. O calendário que nós usamos hoje. Né? A forma como nós usamos. Só que teve resistência. Claro, se tinha jesuíta no meio, tinha que ter resistência. Naquela época era mais ou menos assim. Se tem jesuíta, alguma coisa eles estão querendo. Era assim que as pessoas pensavam. Algumas pessoas pensavam. Se os jesuítas estão no meio, é porque eles estão querendo receber algo, eles estão querendo algo. Então houve uma certa resistência. Mas, ao mesmo tempo, grande maioria dos reinos, dos países, acolheram o calendário gregoriano. O Papa, então, disse que não era qualquer gráfica que ia imprimir os calendários. E os calendários deveriam ser imprimidos de forma integral. Porque tem gente que é terrível em qualquer lugar. Teriam deles que poderiam sair vendendo, né? Mês por mês, para poder ganhar dinheiro. E o Papa falou, não, é de forma integral. E tinha gráficas prontas para imprimir aquilo. Quem não imprimisse, quem imprimisse de forma clandestina, ou, de certa maneira, falsificasse os calendários, tinha que pagar uma multa para a Santa Sé. E ainda recebia uma excomunhão. Então, essa era a questão do calendário gregoriano. E, claro, recebeu o nome gregoriano por causa do Papa, Gregório XIII. Para vocês terem uma ideia, o calendário gregoriano, até o ano de 1926, ainda estava sendo aplicado em alguns países. Inclusive Rússia, e outros tantos países foram somente no século XX acolhendo o calendário gregoriano. Vem agora um outro feito da Companhia de Jesus. Talvez o mais importante de todos. O Concílio de Trento. Para combater a heresia protestante, as mentiras que haviam sido criadas sobre alguns temas moral, de dogmática, Sagrada Escritura, o Santo Papa, o Santo Padre, Júlio III convocou, que começa em 1545. Mas é entre trancos e barrancos, perdão da expressão. Começava, não, vamos parar aqui, porque estourava uma guerra, uma invasão na cidade de Trento, está tendo um conflito aqui perto, então para preservar a integridade do concílio, nós vamos parar aqui, nós voltamos depois. Foi interrompido várias vezes, o concílio de Trento. Qual que era o intuito do concílio? Primeiro, a disciplina eclesiástica. Estava uma bagunça, uma terrível bagunça. Depois, a unidade da fé católica. Por fim, a presença dos jesuítas. Quando os jesuítas entraram na sala do concílio, conta-se, não só nos anais jesuítas, mas também outros textos
Inclusive o próprio padre Oscar cita isso lá na apostila dele, eu lembro, eu anotei. Quando os jesuítas entraram na sala do concílio, todo mundo ficou olhando para eles. Quem são esses? Porque eles estavam surrados, coitados. Batina rasgada, a pobreza que eles viviam. Eram pobres, viviam o espírito da pobreza. E todo mundo ficou perguntando, mas como é que até a expressão, como é que esses mendigos entram aqui, vestidos desse jeito? Começaram a se perguntar sobre essas questões. E alguém falou, são os jesuítas. Inclusive, 2 deles foram convocados pelo próprio Papa. No caso deles aí, é Laniez e Salmeron. Os 2 foram convocados pelo Papa. E depois o cardeal Tuntis, bispo de Augsburgo, ele convocou o padre Lediai para poder assistir o concílio em nome dele. Então eram 3 jesuítas no concílio de Trento. Isso espantou ainda mais as pessoas presentes no concílio, por causa que a Companhia de Jesus só tinha 5 anos. Como é que em 5 anos uma congregação conseguiria participar, estar presente ali no concílio de Trento? E antes de ir, o próprio Santo Inácio de Loyola deu algumas instruções para eles. Escreveu a próprio punho. Ele mesmo escreveu a próprio punho as instruções. Qual que eram as instruções? Eles iam continuar pobres lá. Eles iam mendigar para comer. Eles iam atender confissões, celebrar a missa. Eles iam assistir os doentes no hospital, acolher os órfãos, as crianças. Eles iam fazer tudo isso ali. E ele falou, isso vocês vão fazer para a soberba do momento não subir a cabeça de vocês. Você pensa só, eu ficaria doidinho da cabeça se eu estivesse num concílio. Né? Imagine só, padre Raifran lá no concílio. Né? E os 2 foram. Então, eles estavam ali presentes. Laniez, ele se torna o notário, ele estava ali responsável por anotar, né, as atas, tudo aquilo que era falado. Por quê? O homem tinha uma memória prodigiosa. Tanto era a memória dele, que no segundo momento do concílio, quando depois de uma pausa voltou, o Papa incumbiu ele de fazer alguns discursos. Antes de começar os discursos, olha a humildade. Ele olhou para toda a Assembleia e para o Papa e falou, olha, tudo o que eu for citar aqui não vai ser fora da igreja. E tudo o que eu citar aqui é de tudo aquilo que eu já li na patrística, tudo aquilo que eu já li na Sagrada Escritura. Eu não vou dizer nada que não esteja fora disso. Humildade. Ele era capaz de guardar com tamanha riqueza e rigor teológico todas as afirmações dos presentes, que foram colocadas nas atas. Tanto era isso, que a riqueza era tão grande da forma como ele anotava, que os presentes, os cardeais e os bispos, falaram que a forma como ele escreveu deveria ser colocada nas atas, tal e qual estivesse ali, sem tirar um ponto e uma vírgula. E foi assim feito. Depois, o padre Laniez também esteve envolvido nos documentos relativos à penitência, o sacramento da penitência, para combater a heresia protestante. Então ele escreveu, ele falava, né? Inclusive, cada orador tinha direito a 1 hora só. Mas era tamanha a sabedoria do padre Laniez, que um dia ele falou 3 horas seguidas, sem parar. E os presentes ficavam meio assim, observando, sem nem parar em um momento. Os ensinamentos dele sobre os sacramentos eram tamanhos que os padres conciliares pediram para ele escrever sobre os 7 sacramentos. E assim ele o fez. Ele escreveu sobre os 7 sacramentos. Além do padre Laniez, nós temos o padre Salmeron. Esse tinha uma oratória terrível, terrível no sentido positivo. Falava muito bem.
Ele fez um discurso de 1 hora em latim. Está vendo, Padre Flávio? Seus alunos vão ter que fazer um discurso de 1 hora em latim na prova final. 1 hora em latim fazendo um discurso. O discurso foi tão bom que ele foi conservado, inclusive até hoje se conserva esse discurso do padre Salmeron. Existe, né? Os padres Laniez e Salmeron viviam na pobreza. Só que chegou um momento que os padres conciliares falaram para eles: olha, vocês vão ter que se vestir melhor para poder participar das sessões. Eles não queriam. E aí eles então deram para os jesuítas uma batina para cada um. E falaram assim: não, vocês recebem isso como se fosse uma esmola. Eles, com humildade, falaram assim: não, vamos acolher. Então, durante as sessões do concílio, eles usavam a batina que eles receberam dos cardeais. E quando eles chegavam em casa ou iam fazer algum serviço apostólico, eles vestiam a batina que eles tinham. Eles só usavam a batina que os cardeais deram para eles quando eles estavam presentes ali nas sessões do concílio. A educação jesuíta é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque os jesuítas ganharam essa vocação da educação principalmente para formar o homem integralmente. Como assim, padre, de forma integral? Inclusive hoje é uma coisa que tem sido resgatada por alguns colégios, inclusive colégios católicos, mas também colégios que não são católicos. A formação integral do homem é baseada no aspecto global dele. O aspecto humano e o aspecto espiritual. No aspecto das virtudes, a trabalhar as virtudes. Hoje não se trabalha virtudes na maioria desses colégios. Os meninos não sabem nem o que é virtude humana. Os meninos não sabem nem a definição de virtude. Não sabem. E hoje nós vemos que algumas escolas estão tentando trabalhar essa dimensão da virtude, que é algo que não, pelo menos não deveria ser novidade para nós, porque já lá, na Grécia Antiga, nós vemos que havia pelo menos uma visão de virtude. Um homem virtuoso era alguém muito importante dentro do contexto grego. Então os colégios jesuítas estavam extremamente ligados a este contexto da formação global do homem, buscando formar o homem para a vida espiritual e para o mundo, para todas as dificuldades do mundo. Ontem eu estava ali, passando meu dedinho no meu Facebook, e vi uma publicação de um jovem que falava assim: eu fui para a escola, fiquei quase 10 anos, 12 anos, mas eu não sei assinar um cheque. Eu não sei fazer um imposto de renda. Eu não sei nada sobre a vida, porque me ensinaram só a decorar. Eu só sei decorar. Eu costumo chamar os decoradores, os famosos intelectuais papagaios. São aqueles que repetem tudo o que o professor disse. Aí quando você finalmente acha um argumento para derrubar eles, eles já não sabem mais o que dizer, porque são papagaios. São repetidores, constantes. Os jesuítas ganharam fama pela sua educação, principalmente pela constância, pela força, a robustez que eles tinham, um conhecimento muito forte, a ciência deles era muito, mas principalmente porque era gratuita, era de graça. E não era só para os meninos ricos, não. Era para os pobres, para todo mundo, era de graça. Uma educação universal. Então aí já começa uma coisa diferente. Destacamos primeiro o colégio romano, que foi o primeiro dos colégios jesuítas. Depois teve o colégio em Goa, São Francisco Xavier, o colégio São Paulo, que inclusive serviu de base para o colégio jesuíta na Bahia e depois o colégio jesuíta em São Paulo, que onde ali mais tarde se formando a vila São Vicente, a vila de São Vicente, depois tornou a cidade de São Paulo. Importante. Com isso, percebemos que os jesuítas não só formularam um sistema educacional, eles formaram uma civilização. Quando eles educavam as crianças e os jovens, eles estavam formando eles para o mundo. Era um processo civilizatório.
Por isso, as escolas jesuítas estavam sempre em busca de formar as crianças e os jovens para entender todo o contexto que os envolvia, o mundo que os envolvia, dando a eles conhecimento suficiente para enfrentar o mundo que eles tinham pela frente. E dando a eles Deus, que é o mais importante. Esse trabalho de formação educacional, mais tarde, serviria inclusive para formar as cidades. Em torno desses colégios foram se formando vilarejos, depois foram se formando cidades grandiosas. Só para se ter ideia, até a morte de Santo Inácio tinha 46 colégios jesuítas. Depois, até 1750, já eram no total, já era praticamente um contexto sólido da educação jesuíta. Eles tinham 150 seminários e 508 colégios. Um número expressivo para aquele momento histórico. O grandioso labor dos jesuítas na formação dos jovens culminou então no que nós chamamos Ratio Studiorum. É a educação, um plano educacional formado a partir da experiência que os jesuítas foram adquirindo com o tempo. Através das grandes experiências em todos os lugares que os jesuítas passaram, foi se formando a Ratio Studiorum. Eles davam não somente aos homens o conhecimento humano, mas também o conhecimento de Deus. Nesta modalidade de ensino, o professor conduz os alunos pelos caminhos de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Essa é a finalidade da educação jesuíta. A construção do homem para entender o mundo e viver como realmente deve ser, um homem. Tem gente que estuda e parece um selvagem. Então, ele queria dar mais do que isso para aqueles jovens. E é interessante porque o modelo como nós temos hoje, inclusive essa questão de dividir em graus, que na maioria das vezes é baseado em idade, foram os jesuítas que formularam. A questão de ter um professor ali, que infelizmente hoje o professor é quase de enfeite, perdão da palavra. Padre, o que horror, o senhor está desprezando os professores? Não, professores têm um papel importantíssimo. Não são valorizados. Não são valorizados. Depois vocês tiverem a curiosidade, façam uma pesquisa de colocar em paralelo, de comparação, o papel dos professores em cada lugar do mundo. E vocês vão ver que no Brasil o professor é o último. Outra vez eu escutei, não sei quem foi que me contou, que lá no Japão, a única pessoa que não tem que se curvar para o imperador são os professores. Os professores não precisam se curvar. Todo mundo, quando o imperador passa, faz reverência. Os professores não podem, não precisam. Porque não teria imperador. A sabedoria do imperador não seria possível se não tivesse professor. E a educação jesuíta, ela colocava o professor como alguém que estava ali para conduzir aquelas crianças para a verdadeira sabedoria. Inúmeras são as acusações contra os jesuítas. Que eles ajudaram no processo de colonização, o processo de colonização que acabou com os índios. Eles acabaram tirando dos índios toda a sua capacidade de ser o que eles são. Eles tiraram dos índios a natureza deles. Um processo civilizatório que foi feito no Brasil, que não foi o de povoamento, e que muitas vezes tem que ter uma interpretação, uma hermenêutica mais clara, e que não se tem. E que eu não sei como é que os nossos valorosos irmãos do centro vão trabalhar nos próximos capítulos, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Mas, inclusive, eu indicaria, talvez um pouquinho mais, claro, se eu fosse me deter nesse ponto, mas, inclusive, tratar dessa questão
da igreja como meio de civilização, de construção da civilização. Inclusive tem um livro maravilhoso, né? Não sei nem se o Centro, um pouco o Centro até tem, né? Já um livro para isso, né? Mas o Thomas Woods escreveu um livro maravilhoso, né? Como a igreja construiu a civilização ocidental. Leiam este livro. Como a igreja construiu a civilização ocidental. É um livro escrito por Thomas Woods e que é da editora Quadrante. E tem tantas outras leituras. Eu indicaria para vocês também, estou terminando, viu? Já tem gente dormindo? Misericórdia. Quando tem gente dormindo é a hora de terminar. Quando eu estava no seminário, eu li lá no seminário uma obra de Daniel Hobbes, a história da igreja de Daniel Hobbes. Uma história da igreja fabulosa. Porque Daniel Hobbes, ao mesmo tempo que ele fala da história da igreja, ele trabalha com uma certa, como é que ele fala? Uma imparcialidade também. Então isso é uma coisa maravilhosa. E é uma linguagem, não é uma linguagem difícil, é uma linguagem fácil. Você vai lendo e você vai absorvendo muito conhecimento. Inclusive tem acho que é o volume 4, que fala da Companhia de Jesus. Então, Daniel Hobbes, a história da igreja. Um livro muito bom também. Se você for comprar todos os volumes, haja dinheiro. Vai comprando um por um, é que nem a Suma Teológica. Quem tem R$1.300 e ganha aí seu bom salário, pode comprar à vontade. Quem não tem, vai comprando um por um. Ok? Queridos irmãos e irmãs, quando li pelo menos essa primeira parte, que era a parte que me cabia, e fui lendo outras coisas também sobre a Companhia de Jesus, eu fui tendo a certeza de que a igreja não é uma obra humana, mas é uma obra de Deus. Por mais que muitos de nós tentem ver a igreja com um olhar humano e tentar encontrar nela, muitas vezes se detendo só nos erros, a igreja tem algo sobrenatural. É esse sobrenatural que faz com que a igreja ensine, com que a igreja acolha os doentes, com que a igreja funde orfanatos, com que a igreja tenha hospitais, com que a igreja tenha universidades, e que muitos, inclusive esses inimigos da igreja, estudaram lá e desprezam hoje o ensino. Então, essa construção que a igreja foi fazendo, e os jesuítas têm um papel importantíssimo na construção da civilização e na formação da humanidade, através da história, nos remete principalmente a entender qual é a missão da igreja. E agora há pouco eu estava vendo um trecho de uma homilia do nosso bispo do último domingo, em que ele falava, né? A missão da igreja não é contar corpos. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é ficar definindo qual é o remédio certo para se tomar. Ele fala isso lá na homilia, depois vocês quiserem procurar. Já está lá, um monte de páginas já compartilhou. E aí nós temos a certeza que, claro, nós devemos cuidar daquilo que é do homem, mas nós temos que entender que o mais importante são as almas. É como Jesus disse no Evangelho. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta? Tu podes ser um bom doutor, você pode ter inúmeros diplomas, ser um PhD, tu podes ter muitas casas, muitos bens, muitas coisas, mas se não tem Deus, é o pior de todos os pobres. É aquilo que São Francisco dizia: ele só tem dinheiro, ele só tem dinheiro. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que formos fazer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha aula aqui foi uma aula mais tranquila, né? Que se fosse no seminário tinha muitos gritos, né? Tinha muitas broncas, mas hoje foi bem tranquilo. Né, João? João que está ali no fundo. Muito obrigado, agradeço o convite. Não sei se era isso, mas, enfim, o Espírito Santo vai completar no coração de vocês o que não foi dito. Pelo menos eu espero.
Nós agradecemos imensamente o Padre Raifran, toda a sua dedicação, sua sabedoria e partilhar conosco a riqueza que pôde desfrutar nessa primeira parte da história dos jesuítas.